Prosseguimos em nosso retiro espiritual desta caminhada da Quaresma, com esta liturgia vespertina do segundo domingo da Quaresma. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro domingo nos apresentou o Evangelho, onde Jesus enfrentou e venceu as tentações, através da sua oração íntima com o Pai, da sua decisão em concretizar na sua vida a vontade do Pai. Todo primeiro domingo da Quaresma, sempre lemos o Evangelho referente às tentações de Jesus. Todo segundo domingo da Quaresma, cada ano, lemos o Evangelho da transfiguração do Senhor. Esta pedagogia da ação litúrgica da Igreja nos ajuda a adentrarmos-nos no mistério da nossa salvação, permitindo que o Senhor transfigure a nossa vida. Nós hoje, ao ouvir a palavra de Deus, podemos recordar 3 montes sagrados. Monte de Moriá, onde Abraão subiu com seu filho Isaque, conforme ouvimos na primeira leitura do livro de Gênesis. O Monte Calvário, onde Jesus entregou a sua vida pela nossa salvação. E o Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, preparando-lhes para terem força para enfrentar a dolorosa experiência de ver o Senhor padecer os tormentos da cruz e entregar nela a sua vida pela nossa salvação. No Monte Moriá, nós temos o exemplo de fé de Abraão. Deus prometera a Abraão que ele seria pai de uma descendência numerosa. Concedeu-lhe o filho Isaque, seu filho único. E Deus pede a Abraão para sacrificar a Isaque. E Abraão não duvida. Ele vai cumprir aquilo que Deus pediu dele. Isaque nem tinha se casado. Era uma criança ainda. Como ia ficar a descendência numerosa de Abraão? Na verdade, Abraão, na sua fé, soube entregar-se aos desígnios insondáveis de Deus. Ele sabia pela sua fé que Deus podia ressuscitar os mortos, Deus teria os caminhos próprios para que a sua promessa fosse realizada, fosse cumprida. E Abraão vai até as últimas consequências, tendo aquele diálogo doloroso com o seu filho no caminho do Monte Moriá. Isaque disse para o seu pai: temos aqui a lenha, temos aqui tudo que é necessário para o sacrifício, mas aonde está a vítima que vai ser imolada? Deus providenciará, é o que Abraão disse. Esse Deus providenciará de Abraão é que possibilitou-lhe o cumprimento da promessa do Senhor. 2000 anos antes do nascimento de Cristo, Abraão viveu essa experiência. 2000 anos depois do nascimento de Cristo, nós somos aqueles que fazemos parte desta numerosa descendência de Abraão. O Monte Moriá é para nós o exemplo da fé de um Abraão que soube confiar em Deus, mesmo sem entender como tudo se realizaria. Mas a confiança é de quem sabe que Deus é capaz de realizar até o impossível. No Monte do Calvário, nós vivenciamos o maior testemunho de doação, de solidariedade em favor da humanidade. Testemunho maior de todos os tempos, dado por Jesus, que não foi assassinado na cruz, mas antes ofereceu a sua vida pela salvação da humanidade. Um sacrifício tão doloroso como este
precisava ser preparado. Os que fossem enfrentar de perto aquela dolorosa paixão do Senhor. Aí aparece o Monte Tabor, a contemplação, onde Jesus se transfigura e apresenta-se diante dos seus discípulos, revestido de glória, vitorioso sobre a morte, e encanta-lhes, enche-lhes a alma. Pedro até sugere: vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Elias representando o profetismo, Moisés a lei e Jesus a síntese de toda a expressão da redenção da humanidade. Mas os sinais da teofania se apresentam. A nuvem faz lembrar o Espírito Santo de Deus. O Filho ali está, naquela transfiguração. E o Pai é aquele que afirma através da voz que surge: este é o meu Filho muito amado. Escutem o que ele orienta. Escutar significa não apenas permitir que os nossos ouvidos alcancem as orientações, mas obedecê-las, colocá-las em prática em nossas vidas. Ali a manifestação da glória de Cristo no Tabor é exatamente a transfiguração que fortalece o coração e a vida dos apóstolos do Senhor. Qualquer um de nós, se for passar um filme da nossa própria vida, nós vamos localizar muitas expressões do Monte Tabor que aconteceu na nossa experiência de fé. Deus se transfigura diante dos nossos olhos, diante da nossa vida, preparando-nos para enfrentar e vencer as provações e sofrimentos do dia a dia. Nenhum sofrimento nos apanhou propriamente despreparados, se nós soubemos e dirigirmos-nos ao Tabor da nossa fé, para contemplar o Cristo glorificado. Ao mesmo tempo que Deus realiza esta transfiguração em favor de cada um de nós, manifestando a sua glória, dando-nos força para enfrentar e vencer os sofrimentos, nós também somos chamados a ser transfiguração na vida de nossos irmãos e irmãs. Quantas vezes nos deparamos com sofrimento na vida das pessoas em que a gente não tem uma palavra tão clara para oferecer um horizonte, uma perspectiva, mas o testemunho da nossa fé, a nossa serenidade, na confiança abraânica, e sabe dizer: Deus providenciará. Esse testemunho é suficiente para que nós sejamos transfiguração na vida de nossos irmãos e irmãs. É missão também da nossa comunidade de fé, não só pessoalmente, individualmente, mas como comunidade de fé. Nós temos o papel de ser transfiguração na vida da sociedade, para que as pessoas, ao se depararem com o precipício da dor e do sofrimento, recordem no íntimo do seu ser a transfiguração do testemunho da comunidade de fé. Vamos renovar esta fé e esse propósito de ser transfiguração na vida de nossos irmãos e irmãs.